Oi, galera, tudo bem? Eu queria aqui falar com vocês, né, que eu estou organizando aqui. Eu quero trazer mais conteúdo pro meu canal, não só de notícias, né? Aí, esses dias eu dei uma parada de postar notícias, porque assim, eu tô organizando mesmo, galera, assim, pra fazer o melhor pra vocês assistirem o canal, entender, acharem mais interessante e poder me ajudar e chegar também no meu objetivo, né? Então, assim, eu vou estar postando vídeo sobre prevenção, combate ao incêndio, que é o curso que eu tô fazendo, né, de brigadista, ali na Bravos, né, eu tava fazendo e agora eu vou recomeçar de novo, né, e eu vou fazer lá em Taguatinga, mas assim, eu quero estar passando para vocês também o que eu vou adquirir no decorrer do tempo, conhecimento e também aí tá eu vou continuar postando vídeo de notícias, entendeu, galera? Só que eu tenho que organizar, né? Porque eu tenho que estar estudando também para fazer provas também lá no curso, né? Então, é assim também, né? E também eu tenho que estar aí postando notícias, né? Porque é o meu objetivo também. É ser um YouTube também, né? Influência digital. E também eu vou estar de pouco em pouco organizando as coisas também. Também eu vou fazer alguns vídeos assim, né? Mostrando, essas coisas assim. Mas primeiro tem que ser conversado, né? Pra ver. E aí, bora lá, galera. Eu vou falar hoje sobre notícias e também eu vou falar sobre algumas coisas interessantes. Dados do CAGED também eram fakes. Desde o segundo semestre de 2020, quando a economia voltou lentamente, o retorno às atividades, embora retarda justamente no setor de serviço e no comércio, que são os maiores empregadores, e ministro da Economia, Paulo Guedes, se avalia das estatísticas do Cadastro Geral de Empregados e Empregadas do CAGED. Então, subordinados à sua pasta, para destacar que o mercado de trabalho estava melhorando fortemente e que dados da PNAD continua do IBGE, que guardavam defasagem de 2 meses, um ou mais, que o CAGED não expressava a realidade, criticando fortemente o IBGE também da sua pasta. O tempo passou desde o segundo semestre, desde o ano, as estatísticas do CAGED passaram a pasta do Ministério do Trabalho e Previdência MTP, recriado pelo presidente Bolsonaro para abrigar o ministro Onyx Lorenzoni, que saiu da Casa Civil, entregue ao senador Ciro Nogueira, PP Piauí. Um dos líderes do Centrão coincidentemente, enquanto o IBGE retomava em meio às pesquisas de campo trocadas na pandemia pelas consultas telefônicas, o CAGED passou a receber informações atualizadas da relação anual de informações sociais RAIS de muitas empresas que tinham paralisado a atividade durante o auge da pandemia, sobretudo nas áreas de turismo e lazer, bares e restaurantes. A realidade mostrou-se completamente diversa na narrativa do ministro da Economia. Em vez dos celebrados 142.690 empregados criados em pleno ano da pandemia de 2020, quando nenhum brasileiro tinha sido vacinado e a volta ao trabalho presencial era incerta. Em outubro, desde o ano, houve a primeira retificação nos dados do CAGED de 2020 e tal criação de empregos foi reduzida a 75,8 mil vagas. Agora, em novembro, um dos dados da PNAD continua referente ao trimestre de julho de agosto,
setembro foram divulgados de manhã pelo IBGE e os de CAGED à tarde pelo MTP, uma reviravolta completa. Ao contrário dos comunicados otimistas, não houve recuperações de empregos no mercado de trabalho brasileiro, como indicavam todas as pesquisas do IBGE. Com redução dos trabalhadores com carteira assinada e aumento da informalidade e das taxas de desocupação, de subutilização da mão de obra e do desalento à desistência de busca de emprego no mercado retraído é cada vez mais exigente de qualificação. E os dados do CAGED atualizados indicaram a perda de 191.512 empregados ao longo de 2020. Os números na Berlinda. Entretanto, ainda será preciso o CAGED fazer uma clivagem completa em seus números, dependentes das informações do RAIS, sempre desfasados, mas que se evolumaram em atrasos no caso passado pelo fechamento ou hibernação de muitas empresas nos setores de serviço, bares, restaurante, atividades ligadas ao turismo e lazer, para se poder fazer o balanço fiel do impacto da Covid-19 no mercado de trabalho do Brasil, em que, em janeiro e fevereiro, antes da pandemia, houve a criação de 652.934 vagas, que começaram a encolher em março, ainda positivo, com a demissão em massa em abril, maio e julho. Se no total do ano o CAGED encontrou a perda de 191.502 vagas líquidas, demissões X. Demissões teriam ocorrido a perda de 844.430 empregos com carteira assinada. Em 2020, sob o impacto da pandemia, seria um número bem menor que as vagas perdidas na recessão de 2015, 1.542.371 vagas perdidas com carteira, e de 2016, mais de 1.321.904 demissões, somando 2,37 milhões de empregados perdidos. Este ano, até outubro, o país teria recriado 2.645.974 vagas com carteira assinada. Parece um salto muito grande no gangorra, como em dezembro. Ocorrem muitos desligamentos após o Natal e a chegada do Ano Novo. É preciso esperar um pouco mais para que as estatísticas do IBGE e do CAGED ofereçam, mesmo mantendo um mês de defasagem entre elas, um retrato mais fiel preciso do mercado de trabalho brasileiro. A gangorra dos números. Na PNAD, continua do trimestre encerrado em setembro, houve ajuste no número médio da população ocupada em 2020, com avanço de 900.000 pessoas até setembro de 2021. O número de pessoas trabalhando no Brasil era de 93,0 milhões, enquanto o número de pessoas desempregadas atingiu 3,5 milhões. A renda real habitual do trabalho registrou queda de 11,1% em relação ao mesmo período do ano passado, indicando que as recomposições do emprego estão sendo feitas com salário mais baixo, dado o excesso de oferta de mão de obra, além da escala da inflação. Já o novo CAGED indicou a criação de 253,1 mil empregos formais em outubro. Em termos desazonalizados, esse resultado representa uma desaceleração
de 169 mil para 138 mil empregos. Para a LCA, consultores, hipótese de que mais pessoas vieram a preocupar o emprego com o intuito de recomposição de renda e, consequentemente, passassem a compor a força de trabalho, continua sendo observado e deve persistir os dados de população ocupada por setor. Mostra o crescimento na variação mensal desacionalizados da maioria dos setores, com destaque para alojamento e alimentação de 2,2%, um dos subsetores de serviço mais prejudicado pela crise provocada pela Covid-19. Quando olharmos os dados da população ocupada por tipo de ocupação, o destaque fica para as composições informais, sobretudo os conta própria, apesar de que continuamos a observar uma recuperação mais tímida do setor privado com carteira de trabalho. O cenário do mercado de trabalho brasileiro continua em elevadas, ocasionadas um dos indícios quando olhamos por algumas taxas alternativas de desemprego, por exemplo, se adicionarmos os subocupados, aqueles que têm uma jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais, mas gostaria de trabalhar por um período maior, aos desocupados, aos desalentados, aqueles que não procurarem trabalho, pois não acharam que conseguiram. Temos uma taxa composta de subutilização que em setembro alcançou 26,5% da força de trabalho potencial. BC põe criptomoedas no radar remoto. O Banco Central debateu ontem as possibilidades de criação de uma real digital, criptomoedas do BC, mas as apreciações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicam que a ideia é sedutora, mas estão no radar para eventual aplicação a longo do prazo. Campos disse que BC vem observando as plataformas de serviços oferecidas com base em stablecoins e que vem se multiplicando nos ambientes de finanças descentralizadas, crescendo que as ferramentas deste ambiente são promissoras e os bancos centrais têm de se preparar para incorporá-las seu perímetro regulatório para formatar a inovação, quanto observam a estabilidade financeira e monetária. Mas pendurou, este é um processo evolutivo onde o risco e oportunidades devem ser avaliadas constantemente. Temos ainda um longo caminho a percorrer e sempre abertos ao diálogo. Tenho certeza de que chegaremos a uma solução que beneficia toda a nossa sociedade. E o mandato de Campos no BC vai até 31 de dezembro de 2024, qualquer que seja o novo governo. Golpe duro no biodiesel. As associações que representam o setor de biocombustível no Brasil criticaram em nota conjunta a decisão do governo federal por meio do Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, de manter em 10% a mistura do biodiesel ao diesel durante todo o ano que vem. O Ministério de Minas e Energia, MME, justificou a medida com forma de proteger os interesses do consumidor, pois tal decisão confere previsibilidade e transparência e segurança jurídica e regulatória ao setor. Biodiesel é usado há 15 anos com mistura e formado predominante por óleo de soja. 84% de gordura animal, sebo, bovino, suíno e gordura de aves. O óleo alternativo, exceto manona, levantando de um primeiro governo Lula, abandonado por oxidar rapidamente e não ter produção em escala comercial, chegou a ser misturado até 15% no diesel, depois caiu para 12% e 10% como disparada do preço do óleo de soja do ano passado.
Uma das maiores críticas à decisão deve ser ao fato de que reflete uma posição de defesa do diesel fóssil importado, reverbera interesse do setor petrolífero, de distribuição do setor automotivo, que desatou da sinalização de empresas e governos em muitos países durante COP26 em favor de sustentabilidade. Para entidades do CNPE, dá um sinal contrário aos compromissos estabelecidos na COP26, conferência acima que se encerrou há poucos dias em Glasgow, Escócia. Só para o inglês ver. Assim, com a redução de 5% no desmatamento da Amazônia, era só de fachada, como constatou o embaixador alemão no Brasil, estarrecido com as estatísticas oficiais só divulgadas após o COP26, que houve aumento de 22% na área desmatada renovável, programa de uso de biocombustíveis para reduzir as emissões de CO2 foi uma das vitrines sustentáveis que o Brasil apresentou durante o COP26 em Glasgow, Escócia. A Índia promete mais vacina contra a Covid à África após anúncio chinês. A Índia e a China têm laços estreitos com muitos países africanos, mas Pequim injeta muito mais dinheiro na região e na segunda-feira prometeu investir outros 10 bilhões. A Índia está pronta para enviar mais vacinas contra a Covid-19 à África rapidamente para ajudar a enfrentar a variante Omicron, disse o governo do país entre segunda e esta terça-feira, depois que a China prometeu 1 bilhão de doses ao continente. A Índia e a China têm laços estreitos com muitos países africanos, mas Pequim injeta muito mais dinheiro na região e na segunda-feira prometeu investir outros 10 bilhões. Já a Índia disse ter fornecido mais de 25 milhões de doses de vacina feita domesticamente a 41 países africanos, maior parte através da rede global em distribuição de vacinas COVAX. O governo da Índia está pronto para apoiar os países afetados da África no enfrentamento da variante Omicron, inclusive com suprimentos de vacinas produzidas na Índia, disse o Ministério das Relações Exteriores em comunicado. Os suprimentos podem ser fornecidos através da COVAX bilateralmente. A comunicado ainda diz que o governo liberou todas as encomendas feitas pela COVAX para os suprimentos da vacina da AstraZeneca a países como Malawi, Etiópia, Zâmbia, Moçambique, Guiné e Lesoto, além das remessas de doses de vacina indiana Covaxin e Botswana, mas não disse quantas doses foram aprovadas recentemente. No mês passado, a Índia retomou o envio de vacinas contra a Covid-19 para o exterior pela primeira vez desde abril, quando proibiu as exportações, buscando imunizar seus próprios cidadãos ao ver disparadas em infecções no país. Galera, eu vou falar aqui no último vídeo aqui. Eu acho assim, que essa doença aí, eu não sei se ela tá tendo variação ou porque as pessoas estão morrendo acabar de tomar essa vacina. Porque assim, vamos supor, eu tava dando notícias aqui, né? Vamos supor que teve alguns lugares que vacinaram primeiro e que teve pessoas que morreram, entendeu? Mas fica essa dúvida. Ou a variante, ela está se multiplicando, ou o problema tá na vacina. Mas beleza aí, galera. Ministério lança campanha de combate ao mosquito da dengue. Até 31 de dezembro serão divulgados na TV e nas redes sociais vídeos educativos para evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença com dengue, zika, chikungunya. O Ministério da Saúde lançou nesta terça 30 a campanha nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti,
Transmissor da doença como dengue, zika, chikungunya até 31 de dezembro serão divulgados na TV, as redes sociais, vídeos educativos para evitar a proliferação das doenças. A campanha deste ano, intitulada Combata o Mosquito Todo Dia, coloque na sua rotina, tem o objetivo de mobilizar a população para retirar água acumulada de calhas, garrafas, sacos de lixo, pneus e outros recipientes que podem se tornar criadores do mosquito. Durante a coletiva de lançamento da campanha, secretário de Vigilância de Saúde, Arnaldo Medeiros, conclamou a população a estar vigilante no combate ao Aedes aegypti. E você, cidadão brasileiro, que a gente dirige a palavra e pede para que redobremos os nossos cuidados para que possamos combater o mosquito todo dia e coloquemos este combate na nossa rotina. Neste momento, precisamos de seu apoio para combatermos o mosquito, erradicarmos e termos controle das doenças, afirmou. De acordo com o levantamento apresentado pela pasta, 12 estados tiveram aumentado dos casos de dengue em relação no ano passado. No Amapá, e os casos passaram de 53 para 241 neste ano. Em Alagoas foram registrados 2,2 mil casos, ano passado 6,3 mil. Em 2021, no Rio Grande do Sul, são 9,9 mil casos registrados neste ano. Em 2020 foram 3,9 mil. Faturamento da indústria cai pelo terceiro mês seguido, disse CNI. É a terceira queda mensal consecutiva do faturamento real, que acumula recuos expressivos. O emprego industrial ficou estável, em um sinal de esgotamento nas contratações. Faturamento real da indústria de transformação caiu 2% em outubro, em relação a setembro, de acordo com os indicadores industriais da Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgado hoje primeiro. Esta é a terceira queda mensal consecutiva do faturamento real, que acumula retração de 8% neste período. Com isso, o faturamento da indústria recuou a menor valor desde junho de 2020, quando a economia e o setor produtivo ainda se recuperavam do fechamento das atividades na primeira onda de Covid-19. Na comparação com outubro de 2020, o faturamento registra queda de 2,8%. Emprego. O emprego na indústria de transformação ficou estável pelo segundo mês seguido, em que indica, segundo o CNI, um esgotamento da recuperação das contratações inicia em agosto de 2020. A massa salarial, soma de todos os salários pagos no trabalho da indústria de transformação, caiu 1,4% em outubro na comparação com setembro, após 2 meses de pequenas altas. Com isso, a massa salarial real se encontra no nível mais baixo desde julho de 2020, na comparação com outubro de 2020, queda alcança 2,1%. Rendimento médio real recuou 1,2% em outubro, que em comparação com setembro, na série livre de efeitos sazonais. Essa é a quarta retração seguida no indicador, que registra sucessivas retrações ao longo de 2021, na comparação de acumulado entre janeiro e outubro de 2020 com igual período de 2020. Rendimento médio real dos trabalhadores da indústria apresenta queda de 2,5%. Justiça determina a realização de novas eleições para a CBF. MPRJ alega que a entidade desrespeitou a convocação obrigatória dos representantes dos clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol. A Justiça do Rio restabeleceu nesta terça-feira 30 os efeitos da decisão judicial que determinou a realização de novas eleições para a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, por 2 votos e 1 das
Primeira 29ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça foi favorável ao recurso do agravo interno interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, MPRJ, e a ação civil pública ajuizada pelo MPRJ em 2017 demonstrou que a entidade desrespeitou a Lei 9615 da Lei Pelé, ao realizar a Assembleia para Reformar Estatuária no dia 23 de março de 2007, sem respeitar a convocação obrigatória dos representantes dos clubes da Série A e B e do Campeonato Brasileiro de Futebol. Efetivamente, torna-se nulas as alterações que modificaram as regras eleitorais da entidade. Com isso, de acordo com a Justiça, uma nova Assembleia deverá ser realizada em um prazo de 30 dias para a discussão nestes assuntos. Além das 27 federações, terão de ser convocados clubes integrantes do Colégio Eleitoral e da Primeira Divisão na reforma do artigo 22, parágrafo 4, 1 e 2 do Estado de 2015 já estava em vigor. Na época da inclusão do Segunda Divisão se deu justamente por causa da modificação eleitoral ocorrida em março de 2007. Manobra para o MPRJ e o CBF realizou uma manobra para aprovar um novo estatuto, prevendo critérios diferenciados de valoração de votos que impede os clubes de constituírem a maioria das eleições. De acordo com a ação na Assembleia Deliberativa, os clubes da segunda divisão ganharam o poder de voto peso 1, porém uma cláusula passou a definir que nas Assembleias Gerais de natureza eleitoral, cada voto das federações filiadas em peso do 3, já os votos dos clubes da primeira divisão passaram a ter o peso 2 antes, todos tinham um peso. De acordo com a ação, com a inclusão dos times da Série B, adequando-se, enfim, o Estatuto da CBF e os preconceitos da Lei Pelé, pela primeira vez os clubes de futebol poderiam alcançar a maioria de votos à frente às federações e assim incrementar a participação da gestão no suporte se as alterações no valor dos votos não tivessem sido adotadas. Os 20 clubes da primeira divisão somados os 20 da segunda divisão atingiram o total de 40 votos, enquanto isso as federações permaneceria com 27. Rodrigo Maia afirma que Guedes cria narrativas falsas sobre emendas de relator. Paulo Guedes está desesperado, saber que está desmoralizado e fica criando narrativas falsas. As emendas de relator da RP9 foram criadas no final de 2019, mas em 2020 não foram regulamentadas. Isso começa a partir de 2021, quando o próprio Guedes faz acordos com a parte da Câmara. Ele alegou Maia no Twitter. Após o ministro da Economia, Paulo Guedes, alegar nesta terça-feira 30 que as emendas de relator foram criadas em 2019, o deputado federal Rodrigo Maia, sem partidos do Rio de Janeiro, que presidia a Câmara dos Deputados na época, afirmou que não trabalhou em um modelo orçamentário sem transparência. Maia também disse que Guedes está desmoralizado, por isso cria narrativas falsas. Paulo Guedes está desesperado, sabe que está desmoralizado e fica criando narrativas falsas. As emendas de relator da RP9 foram criadas no final de 2019, mas em 2020 não foram regulamentadas. Isso começa a partir de 2021, quando o próprio Guedes faz acordos com a parte da Câmara. Alegou Maia no Twitter. Nesta terça-feira 30, em evento com o empresário Paulo Guedes, disse que as emendas foram utilizadas na época de Maia em um valor superior do atual. Quando o presidente da Câmara era Rodrigo Maia, houve o pedido dele de 30 bilhões para Domingos Neto, PSD Ceará, que seria
O relator do orçamento da época era o dobro de hoje. Não houve essa convulsão toda na proposta que regulamenta o orçamento secreto. As emendas de relator ainda poderiam superar 16 bilhões de 2022. Em entrevista ao site antagonista, Maia falou que nunca teve o instrumento das emendas RP9 na mão, pois era da oposição do governo, como eu era oposição do governo. Nunca tive esses instrumentos na mão e nunca quis tê-lo. O problema do RP9 que virou um orçamento paralelo que não é nem aprovado. Paulo Guedes precisa entender que meu caráter é muito diferente do dele. Eu nunca usaria o orçamento para ameaçar os deputados como estão fazendo e também não trabalharia em um modelo para gerar-se um orçamento paralelo sem transparência, acrescentou deputados das redes sociais. Moro é muito pior que o Bolsonaro, um juiz político, outro é canalha, de Ciro Gomes. Lauro Neto, em entrevista exclusiva, Ciro Gomes, ataca o ex-juiz Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seus concorrentes nas eleições presidenciais de 2022, ou menos de um ano do pleito. O candidato aparece atrás dos três nas pesquisas. No entanto, Ciro menospreza os resultados como uma mera fotografia do momento, bem como institutos que fizeram as pesquisas. O petista não poupou Bolsonaro e quem chamou de genocida e apologista da ditadura, tampouco seu ex-aliado Lula, chamando de mentiroso e corrupto. Ex-ministro da Integração Nacional do próprio Lula e da Fazenda de Itamar Franco, Ciro, também não evitou a sua habitual ironia, respondendo algumas perguntas feitas por este correspondente da agência de notícia da Sputnik em Lisboa. Uma delas foi se ele não via nenhum conflito ético em trabalhar com João Santana, ex-marqueteiro do PT, que chegou a ser preso após ser condenado por Moro e 8 anos e 4 meses de prisão por 9 crimes da lavagem de dinheiro. Claro que não. Santana confessou e pagou o carisma, mas nenhum deles crimes de corrupção. E depois de pagar, a pessoa está devolvida à sociedade, ou você quer que ele seja condenado eternamente? Isso que você está defendendo, eu não, como ele está limpo, ele é solto. Acho que ele é o melhor cara que tem para me ajudar a defender Ciro Gomes, que será candidato à presidência pela 4ª vez. Ex-governador do Ceará, ex-deputado federal, pelo menos estado viajou a Lisboa na última semana. A convite do MeNews, canal no YouTube, fundado pelo publicitário e humorista Antônio Tabet e pela jornalista Mara Luchetti, que recentemente abriram um escritório em Portugal. Pesquisas divulgadas na última semana apontam a queda da sua candidatura nos principais cenários, aumentando a distância para o 3º lugar, ocupado pelo ex-juiz Sérgio Moro. A candidatura de Moro pode ameaçar a sua de alguma forma. Pesquisa é retrato do momento. A vida não é retrato, a vida é filme. Se você tomar, por exemplo, todas as pesquisas feitas à mesma distância
temporal nas eleições de 2018, nenhuma delas via nada do que, de fato, aconteceu. Por quê? Porque o nível de atenção ao assunto de eleições em nenhum no tempo presente, portanto, elas tendem a revelar muito mais notoriedade do que adesão consolidada a essa ou aquela candidatura. É notoriedade, no caso brasileiro, uma variável da exposição da mídia, especialmente televisiva, e tem o síndrome brasileiro, a mídia comercial. Pertence a 5 famílias. Elegeu Sérgio Moro. Vamos ver se recentemente fizeram com Bolsonaro. Mas não era que eles preferiram a rigor lá atrás, nas eleições passadas. Eles queriam Geraldo Alckmin, mas deu Sérgio Moro. Bolsonaro. Moro é uma versão piorada da matriz de Bolsonaro. Bolsonaro, na sua estupidez, tem alguma coerência, e um grande genocida que nunca negou que era um apologista da ditadura, que nunca negou que era o Moro, e muito pior, um juiz político. Não existe coisa mais grave sobre o ponto de vista de degeneração moral do ser humano. E é só ler Montesquieu, quando se criou a tripartição dos poderes, lá no Espírito das Leis, em que basicamente a razão de ser que ele advogava o que o pode corromper, o que o poder total corrompe totalmente. Por isso, deveriam os poderes ser diferentes. Um juiz condena um político e depois vai ser ministro de um político que foi beneficiado por essa condenação, recebendo uma promessa de vantagem indevida, leia-se a corrupção passiva, de um cargo de ministro vitalício do Supremo Tribunal Federal, STF. Depois, um juiz que destrói uma empresa e uma grande corporação da construção pesada vai ganhar dinheiro sendo sócio da empresa que está administrada, essa massa falida, cujo sede sendo em Nova York. Se ele se localizar em Washington, percebe, aí tem. O senhor acredita que tanto a candidatura de Moro quanto a de Deltan Dallagnol confirma que havia um projeto político de poder por trás da Lava Jato? Se isso não confirmar, o que faltaria confirma, mas nós já tínhamos várias indicações dessa fraude que Moro conduziu. E veja, para quem não gosta do Lula, ou para quem, como eu, saber que a corrupção foi orgânica, centralmente dirigida pelo Lula nos governos dele e da Dilma, tem que pensar por que o Sérgio Moro deixou esse processo tão mal feito. Não estou dizendo isso agora, em 2015, que já dizia que o que Moro estava fazendo era semear nulidade, preparar a impunidade desses ladrões, todos, etc. Porque qualquer profissional do direito minimamente ilustrado sabia que Moro não estava fazendo justiça, está fazendo política. Isso é o poder que um painel coluna da Folha de São Paulo tem na sua cabeça. É uma coisa importante. Não aconteceu isso, Lupi nunca falou. O Túlio falou porque já está com Lula há muito tempo. O Túlio, na eleição municipal do Recife, ficou contra o PDT, que tinha vice da outra chapa para ficar com o PT. Essa pesquisa você não fez aí onde estão o Lupi e o Túlio. Não notinha da Folha de São Paulo de ontem,
ontem, não é culpa da sua desculpa com que a gente se informa se não é assim. Na verdade, o mais antiga, mas o senhor sente incômodo com essas notinhas que saem na imprensa, como do painel em que o pedetista tenta fritá-lo em off? Mas o senhor sabia, eu tenho um assessor que lê para mim, a minha cabeça está muito concentrada em colocar do meu ponto de vista que precisa ser colocado. Primeiro, o Brasil está nas mais grave crise estrutural de sua história. Segundo, mais do mesmo vai agravar de uma forma definitiva e talvez de ruptura democrática, como já frequentamos aí ameaça, então é preciso aprofundar as causas que aconteceu uma economia que mais crescia no mundo, de repente não cresce mais nada. Uma década inteira paralisada, com todas as sequelas disso, depois o que botar no lugar, isso eu vou fazer disciplinadamente. A minha possibilidade de vitória existe, mas não é farta nem generosa, porque estou contra todos os candidatos que representam exatamente o mesmo modelo, cada qual com seu estilo. Lula é muito diferente do Bolsonaro. Francamente, agora, qual é o modelo da economia que Bolsonaro está praticando? Rigorosamente, mesmo modelo da economia do Lula, inclusive com a caricatura de dominar a política social compensatória. Bolsa Família agora vai se chamar Auxílio Brasil. Mesma coisa, o câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Qual é a política econômica do Fernando Henrique Cardoso? Rigorosamente a mesma que Moro. Pensa em propósito dessas coisas, fura o meu olho aqui com uma opinião do Moro sobre qualquer coisa. Qual é a política de preço da Petrobras do Lula? Qual é a política de petróleo do Moro? Aí você vai ver tudo igual, só eu que penso diferente, porque o sistema no Brasil é o mais cruel do que qualquer outro lugar. Não por acaso o Brasil é o último país do mundo que revoga a escravidão e a elite mais predatória do planeta. E a nossa, então, o que eles querem confinar o processo eleitoral entre mais que cada um vai ter que pagar para este ou para aquele outro. Eu não sou um cara que só subornável e simples assim. Mas então não existe nenhuma chance do senhor desistir de ser candidato. Nenhuma chance eu vou ganhar a presidência da República. Espera só para você ver. É sempre pelo PDT. Necessariamente o meu partido, mesmo com aquela questão de votação na PEC dos precatórios.